fez uma viagem de fotografia para a Islândia? Então eu fiz um workshop, fui para lá fazer um VIP Scouting. Então fomos em 12 fotógrafos do mundo todo, Canadá, Estados Unidos, Brasil, tava lá representando. Brasil. A Holanda também, Portugal não. Tinha alguns que moravam em Portugal, mas não são portugueses. Então, éramos Reino Unido, 12 fotógrafos, de níveis diversos, uns mais profissionais, outros que vivem 100% de fotografia, de YouTube também, outros que são mais no hobby. Então a gente foi para lá fazer essa VIP Scouting. Basicamente o que é? A gente, por 10 dias, fizemos a expedição fotográfica na Islândia, partimos de Reykjavik e voltamos para Reykjavik. Então, literalmente... Um ring, né? fizemos um ring ao redor nesses 10 dias. Foram 10 dias acampando. Então, a gente tinha um destino inicial e um destino final do dia, ponto A, ponto B, mas o que estava ali no meio não era nada planejado. Então, como a gente estava rodando e explorando os locais, a gente tinha horário para chegar em algum local por causa do camping, que a gente tinha que ir lá montar a barraca. Era uma barraca, não era um motorhome. Não. Era barraca. Todo mundo em barraca. Naquele clima lindo é da Islândia, né? Hum. Vento, chuva, era maravilhoso. É tipo a Irlanda, só que 2 vezes pior. Mas assim, um país fantástico. Então a gente, muita coisa não programada. A gente tinha uns pontos que a gente queria visitar para fazer as fotografias mais tradicionais, mas 80% das fotos elas foram locais que até mesmo os fotógrafos que já tinham ido lá, que estavam no grupo 6, 7 vezes, foram para lá, eles ainda não tinham visitado esses locais. São locais fora do que o grande público vai e que a maioria dos fotógrafos vão também. Pô, que legal. Então a gente ficou rodando esses 10 dias. Nesses 10 dias eu fiz uma série de 8 episódios para o meu canal sobre a Islândia. O canal do YouTube. No canal do YouTube. Então vai sair uma série de 8 episódios só sobre a Islândia, mostrando toda essa trajetória, desde quando eu saí de casa aqui, que demorei 36 horas para chegar lá por conta do caos no aeroporto aqui. Ah, sim. Você perdeu o voo. Não cheguei a perder o voo, não, mas é porque para não perder o voo, eu cheguei muito cedo no aeroporto. Aí não pôde. Aí, mesmo assim, o meu voo era meio-dia, saindo daqui para Reykjavik. Eu cheguei lá na noite anterior e 5 horas da manhã já tinha fila. Entendeu? Sim. Então, a minha sorte é que eu já estava dentro do aeroporto, então eu consegui entrar lá na fila mais cedo e 5 horas da manhã já tinha fila para o aeroporto já. Tava lotado. E o voo atrasou 2 horas ainda, porque tinham 3 pessoas para cuidar do avião. Como assim? Eram 3 pessoas para fazer inspeção, reabastecimento. Caramba, tá horrível isso, né? Pô, vou esperar um tempo para viajar aí. Tá complicado mesmo. Tá, mas Islândia. Islândia, isso. Voltar lá. Então, como a gente foi nessa época do ano, verão, então é o famoso sol da meia-noite. Então, não vi escuridão lá. Nada. É o tempo, é dia 24 horas, praticamente. O sol ele se põe em algum momento, mas não chega a ficar escuro. Por exemplo, na primeira noite que eu tava lá, o sol se pôs porque a gente estava mais ao noroeste do país. Então, naquele dia, o sol se pôs à 1 da manhã e nasceu às 2 da manhã. Então, foi só 1 hora de intervalo. Então, você não tem escuridão numa hora de intervalo. Não fica totalmente preto. Não fica. É igual aqui no verãozão mesmo, tipo, não escurece mesmo também. Fica assim, fica quase escuro. Quase. Mas aqui ainda chega a escurecer. Sim. Lá não. Lá é tipo... É como se fosse... Nesse período entre o nascer e o pôr do sol, é como se fosse... Sabe, no Brasil, às vezes, 5 horas da tarde, 6 horas, que já não tem mais o sol na cidade maior, que cheio de prédio. Você vê que o céu tá azul ainda, não tem sol batendo, mas tá azul. Você tá durante o dia ainda, não tá? Escureceu ainda. Você não precisa acender a luz, por exemplo. Entendeu? Foi assim. Aí, conforme a gente foi rodando, dependendo do local que a gente estava no país,
esse espaço era maior. O máximo que chegou foram 2 horas e meia entre o pôr do sol e o nascer do sol. E o que às vezes ajudava a escurecer mais era o tempo. Às vezes estava mais nublado. No primeiro dia, assim, foi o pôr do sol o nascer e o pôr do sol mais lindo que eu já vi na vida. A quantidade de cores no céu, nunca vi um céu tão colorido, parecia uma paleta de cores, assim, todas as cores imagináveis você via nesse céu. E na primeira noite a gente foi para esse ponto que fica uma das maiores colônias de puffins. Conhece? Já ouviu falar nos puffins? Não. É um pássaro? É um pássaro. É um pássaro, ele é engraçado. Ele parece um pinguim misturado com um tucano, porque o bico dele é todo colorido. E ele é preto com peito branco. Tem aqui na Irlanda esse passarinho. Ele aparece nessa época do ano. Eles vêm para cá nessa época do ano. E lá na Islândia é a mesma coisa. Eles vão ter uma das maiores colônias na Europa. Tinha, sei lá, pelos cálculos lá do pessoal que estava lá, mais de 4.000 puffins lá nessa colônia lá. Então a gente foi lá. Era o ponto final do dia, do primeiro dia, fotografar os puffins. E a gente fotografou, claro, o nascer, o pôr e o nascer do sol. Coisa linda demais. Que top. E os dias foram decorrendo assim, a gente ia dormir por volta, porque o pôr do sol, o nascer do sol, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você vai dormir 4, 5 horas da manhã. Aí Vai dormir 4 horas da manhã? Que a gente teve que inverter os horários, né, pra gente aproveitar, porque o fotógrafo, você tem que pegar ali a Blue Hour e a Golden Hour, né? Então são os melhores horários por conta da luz, fotografia de paisagem. Então, eram os melhores horários do dia, era o nascer e o pôr do sol poder fotografar. Claro que a gente fotografou outras coisas no meio, mas as melhores fotos foram nesse horário. As fotos mais épicas, vamos assim dizer. E então a gente ia dormir tarde, que a gente voltava para o acampamento, né, ia comer alguma coisa assim. E no meio do caminho ia parando em outro lugar para tirar mais foto, coisas assim. Aí acordava por volta das 10 horas da manhã, aí era aquela briga no campo, a infraestrutura do país é fantástica. Todos os campings tinham uma cozinha, banheiros, toda a infraestrutura bem bacana para você carregar equipamento, tomada. Mas às vezes tinha camping que tinha pouca tomada. Então tinha 12 fotógrafos que tinham que carregar bateria de câmera. Nem fale, né? Então, muita coisa. Então era aquela briga, assim, era briga para quem acordasse primeiro e ir lá carregar as baterias, né? Mas os campings daqui também são bem bons, viu? Nunca campei aqui nos campings aqui. É bem bom. É igual que você tá descrevendo aí. Não tá no meu projeto, eu quero fazer essa expedição aqui também. Tô elaborando esse projeto de fazer uma expedição rodando aqui alguns pontos da Irlanda, do mesmo formato que eu fiz na Islândia, mas dessa vez eu vou fazer, se eu não fizer sozinho, eu vou fazer com algum outro fotógrafo. Eu vou achar um parceiro para poder fazer isso, pra gente poder rodar e criar essa série também aqui da Irlanda também. Acho que todos os condados, talvez. Pô, mas é muito, né? 32. É muito condado. 36, não sei. Mas dá pra fazer. Então, foi isso, né? Fotografando natureza, animais e tal, isso. por 10 dias lá na Islândia. Por 10 dias na Islândia. Não consegui fotografar a raposa ártica, né? A raposa do Ártico, porque nessa época assim, ela fica mais escondidinha, mais no verão, ela fica mais escondidinha. No inverno ela aparece mais. Queria muito fotografar, não consegui, mas foi mais os puffins. Tentei fotografar a baleia, mas estava muito longe, não deu. Aí é sacanagem. A gente, no primeiro dia, a gente atravessou o canal, que na verdade a gente foi de Reykjavik até nessa parte onde ficavam os puffins. Se a gente fosse de carro, ia demorar tipo 8 horas. Então a gente pegou um ferry, a balsa, para atravessar dessa ponta até essa ponta aqui. Foram 3 horas de balsa. Então deu para ver umas baleias e tal, foi bem legal. Qual era o transporte que vocês estavam? A gente estava de van. De van. Éramos 12 fotógrafos, 2 vans, 6 por van. A gente estava viajando de van mesmo. As estradas lá são bem malucas também, né? São malucas, mas são bem... a infraestrutura geral do país, assim, eu fiquei impressionado com a qualidade da internet. É boa a internet? Ó. Fantástica. Eu fiz o backup das minhas imagens pelo meu celular. Bom. Se eu não estava no camping, às vezes o camping fornecia, dependendo de onde era o camping, ele tinha internet. Todos os campings tinham internet, na verdade. E os campings utilizavam 5G para poder fazer. Então,
eu cheguei a achar um hotel no meio do nada, que a gente foi para jantar nesse hotel, que tava com 200 MB de upload de velocidade. Caramba, é muito, né? Eu subi assim, enquanto a gente estava jantando, eu peguei o laptop para começar a subir foto para fazer o backup na cloud, né, para ter tanto no SSD quanto na cloud. Assim, às vezes um dia eu fiz o upload em 17 minutos, 15 minutos, pum, subi assim rapidão. Eu achei impressionado. E caramba, mas é bom, né? Então E, deu assim, para aproveitar muita coisa. Deu. Né? E muita curiosidade, por exemplo, tem muitos túneis lá que cortam o país, né, para poder né, facilitar o acesso. A história muita montanha, né? Muita montanha. A história que eu fiquei sabendo, primeiro que a Islândia é um país socialista, né? Mas é aquele socialista que, vamos dizer assim, deu certo ali, tudo funciona. Quando eles construíram esses túneis, uma das ideias da construção desses túneis era utilizar como bunker para a população, que são 360 mil habitantes. Né? A maioria vive em Reykjavik, em torno de 260, alguma coisa assim. Mas utilizar esses túneis como bunkers, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria? Ah, sim. Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria também. Teve uma coisa ali da Guerra Fria também que teve esse temor no ar, né? Na época da Guerra Fria. Mas eles começaram na Segunda Guerra, mas o temor, como você disse, maior foi na época da Guerra Fria. Então, a capacidade desses túneis é de acomodar da população inteira do país. Caramba. De todos esses túneis, né? De conseguir acomodar. Então, lá dentro tem toda uma infraestrutura dentro dos túneis. Uma máquina de café. Hospital, essas coisas assim, cara. Tem então estrutura para tudo isso, para acomodar todo mundo lá dentro. Lá aí tem um sistema, igual a gente vê em filme, que realmente tem lá, que o pessoal entrou no túnel, quer proteger, pum, detona, fecha o túnel. Então o pessoal consegue ficar lá dentro. Cara, mas e aí pra sair depois? Aí eles têm um esquema que consegue sair. Tem um esquema que consegue sair. Assim, muito bacana. Eu fui numa praia lá, que agora esqueci o nome, que os nomes são difíceis. Agora eu esqueci realmente. Eu acho que foi a praia... Não é a praia onde o Game of Thrones foi filmado, não. Essa é em Vik, que tem aquela praia do Game of Thrones, tem aqueles Sea Stacks, né, aquelas pedras no meio do mar, assim. Eu fui nessa praia também fotografar. Agora eu esqueci o nome, que os nomes são difíceis. E tem essa outra praia que tem um café lá, que chama Viking Café. Quando eles estavam fazendo a obra para construir esse café, um café bem bacana, é um café com camping, também tem um camping lá, eles acharam uma espada Viking. Porra, que legal. Aí eles fizeram o exame, né, com carbono e tal, assim, mais de 1000 anos a espada intacta, e tá lá no café. 1000 anos? A espada tá lá. Top, viu, velho? É bem legal, Não dá pra tirar uma foto com a espada, não? Então, segurando a espada. Não, você pode tirar foto. O problema é que no horário que a gente chegou lá para acampar, o camping já estava fechado, o café já estava fechado, porque a gente foi lá, chegou era 10 horas da noite, montamos a barraca. Aí é lá, se você você paga a maioria dos campings, você pode pagar em cartão, tudo lá é cartão, quase não tem dinheiro, quase a pessoa não utiliza moeda, né, nota nem moeda. Mas alguns campings, quando você chega à noite e não tem ninguém lá, tem uma caixinha que você coloca o dinheiro lá dentro. Ninguém pega dinheiro nem nada, você só coloca o dinheiro lá dentro. Essas coisas, aquelas coisas que a gente olha assim e fala, isso não ia funcionar no Brasil. Não ia funcionar, né? não. Tipo na Alemanha, que você também, né, passa no transporte lá. Aqui, né? Você entra no rua sem precisar pagar. Sem precisar pagar. Então. Não, você precisa pagar, você mas não tem cobrador. Não tem um cobrador, exatamente. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.